Boa noite, amados irmãos. Graças somos a Deus por mais esse dia que Ele nos concede, essa oportunidade que temos de estarmos falando do seu amor, falando das maravilhas do seu reino, pregando o Santo Evangelho. Eu quero agradecer pela primeira Igreja Batista em Colubandê, pela oportunidade que temos de estarmos anunciando Jesus Cristo como solução, como o único caminho que conduz à salvação. E nesse dia, quando o Senhor nos concede mais essa oportunidade, eu quero compartilhar com os irmãos, com aqueles que estão ao alcance da nossa transmissão, a quem nós desejamos também que se sintam bem conosco. E quando nós voltarmos a nos reunirmos presencialmente, será um prazer tê-los conosco ali para compartilhar presencialmente daquilo que Deus tem feito na vida de cada um de nós. Quero compartilhar com os irmãos do texto bíblico que se encontra no livro dos Atos dos Apóstolos. No capítulo 2, eu estarei lendo dos versículos de número 14 a 21. E assim está escrito na palavra de Deus. Pedro, porém, pondo-se de pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que o meu Espírito derramarei sobre toda a face, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ainda no capítulo 2, versículos 37 a 39. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Oremos. Pai de amor, graças te damos, ó Deus, por mais esse dia que o Senhor nos concede de estarmos na tua presença te prestando culto, ó Deus. Queremos te agradecer, Senhor, pelas oportunidades que o Senhor tem nos concedido de estarmos falando do seu amor, falando da salvação que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E queremos, Senhor Deus, nessa noite, que a tua palavra, Senhor Deus, ela venha fazer diferença nas nossas vidas, a começar pela vida do pregador, Senhor Deus. E que nós todos, Senhor Deus, possamos estar receptivos a estar buscando no Senhor, buscando na tua palavra, Senhor Deus, as orientações que devemos seguir em obediência à tua soberania sobre nossas vidas, Senhor Deus. Te oramos, Pai, pedindo ainda pelos irmãos enfermos, pelos nossos amigos, nossos parentes, pedindo, Senhor Deus, que o Senhor esteja confortando aqueles, Senhor Deus, que
nesse momento estão nos leitos de dores, Senhor Deus. E te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos oriente, como povo teu, Senhor Deus, a estar ultrapassando esses dias tão difíceis, esses dias de peste, Senhor Deus, esses dias de enfermidades, e possamos, Senhor Deus, mantermos-nos firmes, Senhor Deus. Que a nossa fé continue firmada no Senhor. É a oração que te faço em nome de Jesus, o seu Filho amado, nosso Mestre, Senhor e Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Amados, o sermão, eu queria pensar com os irmãos a respeito do primeiro sermão da igreja cristã. O sermão pregado por Pedro no dia de Pentecostes, ele foi dirigido aos judeus e é o primeiro pregado pela igreja. Foi o cartão de visitas teológico da nova comunidade. Foi um sermão fantástico, impressionante e abrangente, que causou perplexidade aos que o ouviram. Que faremos, irmãos? Essa indagação, ela impactou os apóstolos e deve continuar a impactar a vida da igreja cristã na atualidade. Deus estava inaugurando um novo tempo com Jesus. A espera pela chegada da era messiânica havia chegado ao fim. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Assim está escrito no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 36. Pedro, ele afirma a divindade de Jesus no seu primeiro sermão à igreja. E chegou Jesus, o Messias prometido pelas Escrituras Sagradas, a luz das nações, assim como está lá no livro de Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 2, que diz que o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra de morte, resplandeceu a luz. Chegou Jesus, chegou aquele que o Senhor, os apóstolos, os profetas, do passado, já prediziam a sua chegada, já anunciavam Jesus Cristo, a luz das nações, como Isaías o chama. Chegou Jesus. A era messiânica é o tempo da nova aliança. Esse evento, segundo o profeta Joel, no capítulo 2, versículo 28 e 32, ele seria inaugurado por um derramamento do Espírito. O advento do Evangelho é um novo tempo para o mundo. O cristianismo é Deus oferecendo aos homens um novo tempo. Jesus Cristo é o clímax da revelação de Deus, é o ponto culminante da história. Ele inaugurou o novo tempo de Deus. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, escreve o apóstolo Paulo aos Gálatas na sua carta, capítulo 4, versículo 4. O conceito sobre quem é Jesus. O que as pessoas pensam a respeito de Jesus? O que você pensa a respeito de Jesus? A palavra de Deus nos mostra que Jesus Cristo ele foi aprovado por Deus com milagres, prodígios e sinais. O evangelista Mateus, lá em Mateus está escrito que e percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mateus capítulo 4, versículo 23. A palavra de Deus também em Atos capítulo 2, versículo 23, diz que foi entregue não por Judas, que Jesus Cristo foi entregue não por Judas, e sim determinado conselho e presciência de Deus, Atos capítulo 2, versículo 23. A declaração de Pedro de que Deus entregou Jesus Cristo, não significa a inocência de Judas. Significa sim que a morte de Jesus Cristo não foi um acidente. Deus Pai quis assim. Deus entregou Jesus Cristo para ser crucificado.
Um Messias derrotado era absurdo. Um Messias crucificado era uma impossibilidade. O Messias deveria ser santo. Então o cristianismo assumiu a loucura da cruz. O apóstolo Paulo, escrevendo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 23, ele diz que "mas nós pregamos o Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos." O cristianismo autêntico, ele se gloria na cruz. E só há um Jesus Cristo digno de ser pregado, o Jesus Cristo crucificado. O pastor Exaltino Gomes Coelho Filho, em um dos seus comentários, faz a seguinte citação: "Ninguém está autorizado a oferecer o trono, as benesses, riquezas, saúde plena e prosperidade neste mundo em nome de Jesus Cristo, e como se isso fosse essência do Evangelho." Sem cruz não há Evangelho. Sem cruz, Jesus Cristo não teria cumprido sua missão. Portanto, a Igreja não tem direito de tornar o Evangelho mais agradável ao mundo moderno. Só em Cristo há salvação. Atos capítulo 2, versículo 21. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, Jesus será salvo. Nesse período, no tempo que estamos vivendo, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Este é o período da Igreja, e esta tem que ser a sua pregação. A salvação, ela é pela fé em Jesus Cristo. Não é por obras, nem por sacramentos, mas por se invocar o nome do Senhor Jesus. E eu queria, nesse ponto também, pensar com os irmãos no que nós estamos vivendo na atualidade. Não é tempo, não é pelas obras, digo, e nem por sacramentos. E o que nós estamos vendo hoje, um evangelho sendo pregado, que foi abolido, ele foi rejeitado, digo, pela reforma. Quando se vendia o ar que Jonas, frascos com ar que Jonas respirou dentro da baleia. Quando se vendia os ovos da pomba do Espírito Santo, lasca da cruz de Cristo. E eu tenho falado muito sobre isso, sobre a materialização da fé. E nós estamos voltando aos tempos que a materialização da fé está aí de uma forma muito clara para todos nós. E esse não é o evangelho verdadeiro. A palavra de Deus ela é muito clara em relação a isso. Ela diz que a salvação é pela fé em Jesus Cristo. Não é por obras nem sacramentos, mas por se invocar o nome do Senhor Jesus. E não somente invocar, mas colocar-se sob sua dependência e socorro. A Igreja de Jesus Cristo, ela se compõe de salvos pela fé em Jesus Cristo. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. Por isso, a Igreja cristã prega a salvação somente em Jesus Cristo. Porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Não existe outro mediador entre o homem e Deus. Não existe outro que possa levar o homem à salvação. Não existe atalhos para a salvação. Só existe um caminho, e esse caminho é Jesus Cristo. O sermão dirigido aos judeus é fundamentado no Antigo Testamento. O movimento cristão ainda era estritamente judaico. Homens da Judéia, capítulo 2, versículo 14 do livro dos Atos dos Apóstolos. Varões israelitas, Atos capítulo 2, versículo 22. Saiba com certeza toda a casa de Israel, Atos capítulo 2, versículo 36. E qual é o resultado quando a igreja prega o Evangelho? O resultado foi aquele que nós vimos após o sermão de Pedro. A palavra de Deus diz que eles se compungiram-se. Isso significa que eles estavam cheios de arrependimento, tomados por um excessivo sentimento de sensibilidade. Ficaram tocados, feridos, picados, arranhados em seus corações. O Evangelho
O Evangelho verdadeiro, o Evangelho genuíno, ele golpeia o ser humano alcançando no seu essencial. Vai bem além do seu superficial. E isso se faz por meio da ação poderosa do Espírito Santo de Deus. O Evangelho, ele revela ao ser humano as suas impotencialidades, suas incapacidades diante do modelo homem que Deus previra, homem total, o homem feliz, o homem que compartilha com Deus a sua vida, as suas ações, as suas decisões, apesar da sua descontinuidade no viver. Você está realmente convencido de que Deus, através de Jesus Cristo, e que Jesus Cristo é realmente o Messias prometido pelas Escrituras? Que Deus, através de Jesus Cristo, ele tem o poder de te salvar? Você crê que Jesus Cristo é o Salvador do mundo? Você quer aceitá-lo como seu Salvador? Você quer entrar nas mansões celestiais recebendo o vinde bendito do meu Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, que está hoje assentado à destra do nosso Deus, preparando lugar para nós, que cremos nele como Senhor, nosso Senhor e Salvador, e crendo nele como Filho de Deus, o Messias prometido? Você quer aceitá-lo como seu Salvador? Você quer aceitar Jesus Cristo como seu Senhor? Então, talvez você me pergunte, o que eu preciso fazer? Se essa é a sua pergunta, a Igreja de Jesus Cristo te responde: arrependei-vos, salvai-vos. Que o Senhor aplique em seu coração, que o Espírito Santo de Deus esteja, nesse momento, trabalhando na sua vida de tal forma que você sinta esse desejo ardente no seu coração de entregar a sua vida para Jesus. Oremos mais uma vez. Pai, nós te suplicamos, ó Deus, que a tua palavra ela tenha impactado os corações daqueles que a ouviram nessa noite. Que a tua palavra, Senhor Deus, ela faça aquilo que a ela foi destinado fazer. Dividir, Senhor Deus. Dividir o homem ao meio. Entrar no seu coração, na sua mente. Revolucionar o espírito das pessoas de forma que ela possa, Senhor Deus, olhar para o Senhor Jesus Cristo e crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Olhar para a cruz vazia, olhar para o túmulo vazio e entender que Jesus Cristo ressuscitou, venceu a morte. E que nós seremos também, somos também, a partir do momento em que nós o aceitamos como nosso Senhor, Mestre e Salvador, vencedores como Ele é, como Ele foi. Nós te agradecemos, ó Deus, por esse dia e te pedimos, Senhor, que nos dê uma semana abençoada na sua presença, Senhor Deus. E que possamos, Senhor Deus, atravessar esses dias maus, olhando para o Senhor como autor e consumador da nossa fé. É a oração que te faço no nome santo, bendito e precioso de Jesus Cristo, seu Filho amado, nosso Mestre, Senhor e Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Amados, que Deus continue te dando a orientação. Que o Santo Espírito do Senhor esteja trabalhando em cada coração. Agora que o amor de Deus, a graça e a misericórdia do Senhor, as ricas consolações do Espírito Santo, esteja com todo o povo de Deus, com todo Israel de Deus, espalhados sobre toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém.